E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Claro que vai depender muito do horário que você que está aí do outro lado vai assistir esse programa. Estamos aqui, mais um episódio de Frequência Alta. E hoje recebendo a Ju Carvalho, arte terapeuta. Ju, bom dia, seja muito bem-vinda. Dia. Obrigada pelo convite, adorei. Bom, vindo de você sempre, né? Alguma coisa fora do padrão, mas tá tudo bem, a gente sempre se diverte. Então, vamos lá. Foi meio assim, vamos. Vamos. Que legal. Então, gente, a gente não tá aqui sozinho nesse estúdio. Tem o nosso grande amigo Thiago Levi ali do outro lado, né? Nas produções. E tem um outro convidado, mas não vou apresentar agora, porque ele vai entrar logo em seguida também para um outro episódio. Ju, se apresente um pouco pra galera que tá aqui com a gente, que tá nos acompanhando, com certeza que já tá se fidelizando neste momento. Se você puder, dá um clique aí, tá bom? Ok? Se você puder curtir e compartilhar para milhares de pessoas. Ó, nos próximos episódios vou começar a sortear meu livro, ok? Então, quanto mais curtidas, mais compartilhamentos tivermos, a gente vai ter até alguns sorteios, ok, do meu livro, onde eu escrevo sobre o desenvolvimento infantil. E sobre isso um pouquinho que a gente vai falar. Mas primeiro vou deixar para ela se apresentar. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Ju Carvalho, né? Eu sou arte terapeuta e terapeuta. Eu comecei a minha jornada porque eu fui professora, por 20 anos fui professora de inglês em escolas livres. E aí, na dificuldade que os meus alunos tinham de aprender o idioma, né, eu comecei a perceber que não era uma questão de método, era uma questão pessoal. E eles me relatavam coisas em casa, né, tanto os adultos quanto as crianças e adolescentes. Eu falei, gente, tem algo a mais. E aí, conversando com a minha terapeuta, ela falou, por que você não faz um curso de terapia para esse caminho? Aí foi onde eu fui fazer. Só que no meio do caminho eu engravidei do meu segundo filho, fiquei 1 ano em casa, que era a minha proposta pessoal, e quando eu voltei, os meus alunos quiseram fazer terapia comigo, em vez de voltar para as aulas de inglês. Eu falei, então vamos fazer terapia em inglês? Aí a gente começou um pouquinho, só que aí, como eu sempre fui muito ligada em artes, falei, gente, eu vou fazer uma complementação em arte-terapia. E aí o inglês foi ficando para trás, e foi ficando a terapia com arte-terapia, e hoje é o meu trabalho principal, que é a terapia com arte-terapia. Sensacional. E fala um pouco para quem não sabe, o que a arte-terapia trabalha? Porque, assim, muitas pessoas que estão aí do outro lado, né, gostariam de saber, gente, o que uma arte-terapeuta faz? É como que ela atende, como que funciona, qual a dinâmica? Vamos lá. É bem dinâmico, de verdade, é muito dinâmico, é muito gostoso, porque existe, vamos botar assim, uma crença de que a arte-terapia vai envolver artesanato. O artesanato é um processo terapêutico, sim. Quem faz artesanato sabe, né, que tem todo aquele envolvimento. Só que a arte-terapia ela vai além, porque ela trabalha com o inconsciente. Então, você vai trazer para mim uma questão sua pessoal, ou às vezes você não consegue falar sobre um assunto, e com base nisso, nós, arteterapeutas, selecionamos materiais plásticos que são o lápis de cor, a canetinha, pode ser argila, pode ser tecido, aquarela, enfim, toda aquela infinidade de coisas que a gente sabe que usa, vamos botar assim, na escola ou nas aulas de artes, e nós vamos trabalhar diretamente com você a sua questão. Então, o pessoal fala assim, mas eu não sou criativa, eu não sei desenhar. A questão não é essa, a questão é o que você colocou no papel. Não importa se vai estar bonito, se vai estar feio. Isso não interessa, o que interessa é o que você expressou ali. E aí a gente pergunta sobre isso. Mas tem como alguém tentar esconder, como a gente vê em psiquiatria, às vezes a pessoa tenta burlar o esquema, tenta esconder o sintoma ali? Tem como alguém, ao desenhar, ao fazer essa reprodução, tentar não apresentar claramente o que ela sente? Então, depende muito, porque assim, quando a gente fala de criança, é mais difícil. A criança, geralmente, ela expressa ali. Porque a criança não consegue falar direito o que ela sente. E criança é muito mais emoção do que razão. Então, ela não consegue separar essa coisa. Não vou mostrar, tá? Ela pode até tentar, mas uma coisa ou outra sai. Né? A ideia, assim, muitas vezes as pessoas têm medo, falam assim, não, eu não vou desenhar, porque ela vai olhar e já vai saber o que eu tenho. Aí quer burlar. Só que nesse processo, ela está indicando outra coisa. Aí que você pega.
né? E só que a gente não avalia assim na hora, bate o olho e fala, não, porque é um processo seu para mim. Então você vai fazer, eu vou falar, o que você fez aqui? Fala para mim sobre isso. E nesse fala para mim sobre isso é que a gente vai conversando. E vai vindo, e as coisas vão vindo, as coisas vão vindo. E às vezes a pessoa fala assim, posso terminar esse trabalho depois? Está faltando coisa ainda. Pode, vem na próxima. Tem trabalho que acaba em uma sessão, tem trabalho que termina em um mês. Não é sempre cada sessão uma coisa. É cada sessão que você me traz. O que vai sair dali são outros 500. E quanto tempo dura uma sessão? Depende. Ela pode ser de 45 minutos a 1h30. Depende, assim, para criança eu recomendo 45 minutos, porque a criança fica cansada. A gente fica cansado quando está mexendo com alguma coisa de artes, assim, naturalmente, né? Ah, vou decorar a casa para o Natal. Já fica cansado, porque, né, tem os detalhes e tal. Então, para criança, 45 minutos. Para adulto, pode ser de 1h a 1h30. Depende do que a pessoa quer de fato, né? E como que chegam os pacientes até vocês? Como que as pessoas começam a buscar? Como que procuram? Porque, assim, eu sei que, por exemplo, eu tenho uma gama de amigos, colegas que são psiquiatras, claro que a gente pode, sim, fazer até as indicações. Sim. Mas como que eles chegam até você? Como que uma pessoa na casa ela fala assim, eu acho que eu vou buscar uma arte-terapia? Como que isso nasce? É difícil. Geralmente, eles vão procurar uma aula de artes. Né? Que também não é uma aula de artes. Né? Então, assim... É interessante, quando você fala de criança e adolescente, os pais buscam a arte-terapia, porque vem lá, arte-terapia, o que é, né? Bom, primeiro me liga para perguntar, tal, né? Porque geralmente a criança ou adolescente tem aquela afinidade artística. Então, eles acham, com razão, que a criança desenvolvendo trabalhos ali, ela vai aprender muitas coisas. E sim, ela aprende a lidar com muitas coisas. O adulto dificilmente procura esse processo. É mais difícil. Ele tem uma resistência maior à arte, né? E é uma questão que a gente tem, assim, a gente traz muitas questões culturais também por trás, né? E acha que vai fazer desenho, e não é bem assim. Tanto que muitos que começam, por exemplo, fazendo só o processo terapêutico comigo, falam, vamos fazer um processo de arte-terapia aqui? Nossa, adorei. Eu tenho uma que fala assim, Ju, a gente pode fazer arte-terapia semana que vem? Olha, Já entrou já nessa. Entrou. Né? Então, assim, quando é apresentado, gosta, mas antes tem essa resistência. Então, a procura é muito mais do adulto pela terapia e da criança e do adolescente por um processo artístico. Legal. Nossa, quero muito voltar nesse assunto. Galera, vocês estão curtindo ainda? Então vai curtindo, compartilhando para milhões de pessoas e eu vou começar a sortear meu livro. Isso aí, depois eu indico onde você pode comprar. Você sabe que você falando de ser professora de inglês, eu sou professora de francês. Sim. E de português para estrangeiros. Então eu dou aula para as pessoas que são não brasileiras, que falam francês, swahili e outros idiomas, mas que gostam assim de aprender o português. E quando você fala da questão dessa galera, dos alunos buscarem atendimento terapêutico, eu trabalho com acolhimento. Então, o meu processo de acolhimento, eu tenho acolhido muitas pessoas, alguns alunos que passam por um processo de sofrimento mesmo. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas que estão fora do Brasil, estão fora de casa. E quando ela vem para a aula... né? Durante o processo de aula, você começa a perceber que a pessoa começa a apresentar algumas dificuldades, alguns problemas que requerem um acolhimento. Sim. E aí você acaba abrindo um espaço através do idioma, acolhendo a pessoa. E isso acaba sendo 2 em 1. Então, é um processo de acolhimento dentro de um processo de ensino. Então, o resultado totalmente é diferenciado. E você vê que tem alunos que não desmarcam aula. Sim. Ele mantém porque, primeiro, ele já criou um vínculo afetivo com você, ele já se conectou contigo e você começa a perceber que, aos poucos, ele vai trazendo coisas, buscando um certo direcionamento através daquele processo que vocês vêm criando. Você tem tido muito disso com você também? Quando eu era professora, muito, né? Tanto que depois os alunos quiseram fazer terapia comigo, né? E eu tenho muito hoje. Inclusive, nesse perfil, eu tenho muito dos pais. Né? Então, eu tenho um trabalho direcionado só para as famílias, pai e mãe.
Isso que eu queria falar. Até eu coloquei aqui no meio. Gente, aqui não tem roteiro. Não tem roteiro. Eu, o Sérgio e a Ju e o Sérgio. Então, aqui não tem roteiro. Mas eu montei algumas coisas porque eu acho pertinente. Eu acho que você que está aí do outro lado gostaria de saber. E depois a gente vai colocar aqui o telefone dela, né? O contato dela, para quem quiser se conectar com a Ju Carvalho, tá? Vocês sim podem anotar. Para as famílias, né? Como que funciona esse seu projeto, esse trabalho com as famílias? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente encontra crianças, né, com crise de ansiedade, com alguns transtornos, e existe uma dificuldade em casa dessa comunicação, né? Então, eu sempre falo, a criança, ela começa com a emoção, depois a razão vai chegando. A razão começa a chegar na adolescência, né? Então, a gente tem a formação cerebral mesmo da criança, é uma formação de emoção. Essa parte aqui, o lobo frontal, né, a amígdala, que é a emoção pura, não sei o quê, o lobo frontal, que vê a questão da razão, ele demora mais para se desenvolver, né? Então, com isso, a criança fica o quê? Ela fica com a emoção à flor da pele. Então, você chegar para uma criança e falar, para com isso, não faça isso, ela não processa, ela processa a bronca. Então, como se comunicar? Como é que você vai chegar naquele nível da criança, né? Então, meu trabalho com as famílias acontece quando não está havendo a comunicação em casa e a criança não desenvolve, né? Não apresenta melhoras, começa a desafiar, né? Ou crianças muito pequenas, eu já recebi pessoas que falaram assim, nossa, eu não consigo lidar com meu filho, ele tem 5 anos de idade, ele não vai. Eu falei assim, não ponha seu filho na terapia agora, vamos conversar primeiro. Então, eu faço encontro, né, alguns encontros com essas famílias para orientá-las através da arte-terapia. Eles fazem trabalho de arte-terapia também na sessão. Eles mexem com coisas para eles entenderem a dinâmica do cérebro da criança para depois eles levarem para casa. Se não resolver, a gente parte para uma segunda avaliação. Né? Porque o que acontece? A arte-terapia ela é uma terapia complementar. Ela não é a psiquiatria, ela não é a psicanálise, ela não é a psicologia. Né? Ela é uma terapia complementar, né? Ela complementa esses trabalhos. Então, por exemplo, quando você precisa de um atendimento multidisciplinar, a arte-terapia está no meio. Então, às vezes, a criança, o adolescente, o adulto, se tiver com uma questão muito elevada de emocional, a arte-terapia vai complementar o trabalho de outros profissionais. Então, eu sempre falo, gente, não tenha medo de procurar psicólogo. Não tenha medo de procurar psiquiatra. Eu sempre falo, psiquiatra é médico. Vamos repetir isso aí de novo? Vamos focar. Esse vai ser o primeiro recorte que a gente vai postar. Vamos de novo, por favor. Não tenha medo. Isso, vamos lá. Vamos lá. Gente, escuta esse aqui, ó. Não tenha medo de procurar psicólogo, não tenha medo de procurar psiquiatra. Tem um detalhe, as pessoas morrem de medo de procurar psiquiatra, porque falam, vai medicar, eu vou ficar viciado. Primeiro que não é assim que funciona. Segundo, que o psiquiatra é médico. Acima de tudo, ele é um médico, ele vai te ouvir. Então, assim, lembrando que a arte-terapia, por ser uma terapia complementar, ela vai complementar o trabalho desses profissionais. Ela funciona bem sozinha? Funciona muito bem sozinha. Mas, em alguns casos, precisa, como qualquer tratamento de saúde que você vai fazer. Né? Então, assim, não existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa ter, a criança, adolescente, tá em sofrimento, né? E não para buscar outras ajudas. Então, a família, quando vem, é para isso, para conversar, para entender a dinâmica daquela família, para mostrar para a família onde que a criança está se comportando igual, porque os filhos são os nossos espelhos. Sim. Né? Quem que tem que se ajustar não é a criança. São os adultos da relação que tem que se ajustar para que essa criança... Não, eu acho que porque assim, tem algumas coisas que são pertinentes, porque assim, muitas das vezes, né, a gente que atende, eu atendo muito em domicílio. E quando você chega, principalmente quando você vai atender adolescentes, eu faço acolhimento de enfermagem psiquiátrica em domicílio. Quando você vai atender adolescente, a última que eu atendi, ela falou uma coisa para mim. O meu pai, eu sinto o meu pai distante de mim. Sim. Então, nesse caso, não é o adolescente. Eu vi um dia um post assim, o que acontece na infância não fica só na infância. É não algo que acompanha o indivíduo a vida toda. Exatamente. Então, eu costumo sempre falar, eu tenho 2 filhos, vem vindo o terceiro aí, o Sérgio Júnior. Né? Então, eu entendo que se eu não investir hoje, eu não posso cobrar deles algo lá no futuro que eu não
que eu não ensinei, que eu não exatamente. mostrei. Então eu preciso, a partir do momento que ele nasce, eu me fazer presente na vida dele. Sim. Dessa forma a gente vai crescendo junto. Então essa questão de que eu sinto meu pai distante, eu sinto a minha mãe distante, provavelmente a distância talvez não foi naquele momento. Sim. Foi algo Lá que atrás. lá atrás, e a criança, o indivíduo vai crescendo, vai sentindo aquilo. E isso muito quando a gente faz o atendimento em psiquiatria, quando você acolhe o indivíduo, quando você vai fazendo o adendo de internação, sai essas coisas. Sai mesmo. Você quer que todo mundo venha te visitar? Não, eu não quero fulano, não quero ciclano. Quando você pergunta quem é fulano? Meu pai. Quem é ciclano? Da minha mãe. Por quê? Tem uma questão que não foi quando eles já estão adultos. Quando eram crianças. Então, é isso um pouquinho que você está falando, né? Eu acho que essa questão da relação mesmo, da comunicação. E eu queria também entrar num outro assunto, mas eu queria deixar você terminar primeiro, depois eu entro. Não, e aí essa questão que você coloca, porque assim, enquanto a gente é adulto, enquanto a gente tem filho pequeno, né? A gente está correndo para cima e para baixo. Às vezes a gente faz alguns movimentos que a gente não percebe que está fazendo. E aí, às vezes, a gente... eu vejo, olha, eu tenho uma filha de 27 anos e eu tenho um filho de 6 anos, ou seja, né, totalmente opostos, personalidades completamente diferentes. O meu filho chega e fala, a minha filha já era mais comedida, ela não falava muito. Né? Então, assim, eu tive que lidar, assim, com 20 anos de diferença, com duas crianças completamente opostas, né? E quando meu filho fala, outro dia eu até comentei, eu falei assim, eu não me incomodo que ele fale, eu me incomodo da forma, às vezes, como ele fala. E é isso que tem que corrigir. Então, um dia ele brigou comigo e falou assim, mãe, às vezes eu tenho a sensação que você não gosta mais de mim. Meu filho, assim, gente, contratos, dá para televisão, teatro, meu filho. Porque é um drama, é uma encenação. Mãe, às vezes eu acho que você não me ama mais, não gosta mais de mim. Eu falei, meu filho, eu vou te amar sempre. Eu gosto de você demais. O que eu não gostei foi do que você fez. Para deixar bem claro que não é ele o problema, mas o que ele fez que foi o problema. Naquele momento, né? Naquele momento. Porque senão eles entendem que a gente não gosta mais deles mesmo. Você vê, ele trouxe isso para mim. Né? Depois de um tempo ele parou e veio falar. Então ele fala, né? E eu acho que a criança tem que ter essa liberdade de falar. Porque a gente foi criado... Criança não pode falar. Criança fica quieta num canto. Criança... Não é assim. A criança tem que verbalizar o que ela sente até para você entender o que está acontecendo dentro da sua casa. Esse encontro que eu faço com os pais são 4 encontros apenas. Eu sento com esses pais uma vez por semana, por um mês. Só os pais, sem as crianças. Para explicar como funciona. Dali você vê. Se você ainda achar que seu filho precisa de terapia, tudo bem. Se você não achar, continua. E eu tenho muitas perguntas para te fazer aqui. Pode fazer. Mas vamos lá. Dentro dessa relação pais e filhos, tem momentos que como que você identifica a questão da dor? Dos pais ou dos filhos? Assim, um pouquinho conjunto, porque às vezes tem essa questão, porque eu não falo assim a dor, porque às vezes tem algumas dores que as pessoas têm, né? Que às vezes podem ser verbalizadas, ou você percebe que a pessoa tem algo dentro, uma questão. Como que funciona isso? Você percebe isso também no meio desse processo de cuidado que você faz com as famílias, que às vezes você está nessa dinâmica com a família, você percebe que alguma criança manifesta algo que traz dor para ela, ou no meio desse processo, nessa interpretação dos registros que as pessoas fazem, na dinâmica, você consegue perceber algo de diferente? Às vezes sim, às vezes não. O adulto, ele costuma trazer para mim, né? Os pais costumam trazer, porque se eles estão buscando uma ajuda, eles têm que trazer, né? Se eles não trazem, fica emperrado a coisa, porque aí vai ter alguma coisa que está bloqueada ali, né? Já aconteceu de eu atender pessoas assim por um ano, perceber que tinha alguma coisa ali, até eu ter que chegar para a pessoa e falar, olha, a gente precisa conversar sobre isso. Né? Porque eu queria entender um pouco mais, porque tem alguma coisa que está emperrando o processo da pessoa. Sim. E aí os pais trouxeram porque era uma situação que eles também não conseguiam lidar muito bem. E a gente conversou e a coisa fluiu e a coisa foi melhorando, né? A criança, o que acontece? Assim, ela vai trazer numa
perspectiva diferente, porque nem ela sabe direito, né? A criança não sabe expressar dor. O adolescente expressa. O adolescente chega, brá, né? Ele chega lá falando. Eu tenho uma ótima relação com o adolescente também. É um público que eu adoro, que eu acho que é super pouco acolhido. Vamos marcar um dia só para falar sobre adolescência? Vamos, Show. vamos. Ô, produção, a gente vai marcar um dia só para adolescência. Tá? Isso então, aí. Então, é um público assim. Agora, a criança, o que acontece? Tem crianças que na criação você vê que tem alguma coisa ali, né? Ela pode ser que ela fale, como pode ser talvez que ela não fale. Mas eu nunca toco no assunto da dor. Porque se ela botou ali, ela me emitiu um sinal. Eu tenho que deixar ela falar. Se ela repetir aquele processo, eu vou comentando. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma criança. Eu já trouxe esse exemplo, acho que você já até conhece, que é a história da casa. Ah, sim. Essa história da casa, para mim, é uma história maravilhosa. Pena que eu não tenho as imagens aqui. Mas eu pedi a menina para desenhar 4, 5 vezes uma casa, e a menina não desenhava uma casa. Ela desenhava assim, uma casa na árvore, desenhava uma casa de cachorro, e tudo em volta era caprichado, exceto a casa. E eu falei, não, tem alguma coisa que está estranha na casa, né? E até que na semana seguinte ela veio, eu pedi para ela desenhar mais uma casa, e ela desenhou ela do lado de fora da casa, desenhou algumas coisas e tal. Eu falei, escuta, o que está acontecendo na tua casa? Já era uma criança um pouco mais velha, pré-adolescente, então dava para comunicar. Eu gosto da minha casa, mas eu não me sinto bem indo para casa. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu quero meu espaço, porque o meu irmão fica entrando no meu quarto, porque não sei o quê, Ela não estava se sentindo no espaço dela, no quarto dela. Então, a casa não fazia parte mais da vida dela, assim. Ela gostava de ir para casa, mas, ao mesmo tempo, se irritava com aquilo. Aí, conversei com os pais, chamei os pais, conversei, entraram as férias, né? Os pais tomaram as providências necessárias que eu precisava ali. Na volta... Passou, acho que uma semana, ela voltou das férias e tal. Eu falei, vamos desenhar uma casa agora? Desenhei uma casa de 2 andares, com geladeira, com a cama, com a amiga dormindo na casa junto, uma árvore com gatos, tudo colorido, tudo detalhado. Feliz da vida. Estava mais confiante, tinha conseguido tirar nota na prova de matemática, que era uma prova, que era uma matéria que ela não ia bem. Então, você vê, de uma coisa ali que não saía, depois de uma conversa com a família, fluiu. Né? E ela estava me apontando ali, eu não quero desenhar uma casa de jeito nenhum. Porque ela não era, né? Não era o ambiente dela. Então, assim, a arte-terapia, aproveitando esse gancho que ela foi bem na matemática, a arte-terapia ajuda imensamente no processo escolar. Show. As crianças desenvolvem raciocínio, desenvolvem coordenação, lógica, um monte de coisa através dos processos de arte-terapia. Show. Gente, frequência alta, papo de alto nível. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum, só na Hotmart sendo vendido. Eu tô quase pegando esse link e colocando na Hotmart, viu? Porque assim, viu, produção? Isso aqui vai virar um curso, mano. Pô, tô tendo uma ideia agora. Ainda sempre, né? Pô, cara, tô tendo uma ideia agora. Isso é uma ideia já depois, viu? Porque assim, não, de verdade, tô brincando não. Você sabe que eu não brinco com essas coisas. Não brinco, não. Cara, que legal. Mas, gente, parênteses aqui, antes da gente dar sequência, vocês estão curtindo bastante, isso eu sei. Então, larga seu dedo aí, tá bom? Não dói, não. Pode colocar o dedo aí, curtir, compartilhar, não vai fazer mão, não. Mas aqui, antes de eu dar sequência aqui, eu queria trazer uma coisa que aconteceu comigo. Eu já até comentei com você. Eu vou comentar aqui, ó, gente. Aqui, eu vou falar. Eu sou assim mesmo, um pouco agitado. Você já tá vendo, né, o comportamento. Preciso desenhar, vai ser água? O que vai ser? Já sei como é que é, já. Bom, vamos lá. Cara, eu tô me perguntando que recorte que a gente vai fazer aqui, velho. Eu não sei. Vários, né? Show de bola, show de bola. Aqui é assim mesmo, é frequência alta, com pessoas que acontecem. Ju Carvalho com a gente. Seguinte, lá em casa, a gente tem algumas dinâmicas, né? Que é a leitura, a música, brincadeiras, arte, tudo tal. E os meus pequenos inventam nas férias de desenhar. A gente vai desenhar toda noite, rola desenho. E eu não consigo terminar os meus desenhos. Então, acho que já contei essa história. Cara, eu começo a desenhar, acontece dois efeitos ali. Eu uso poucas cores. Olha, gente, tô revelando aqui ao vivo, hein? Vai ter interpretação aqui ao vivo. Ai, meu Deus do céu. Eu uso poucas
coloca as cores e fala, ô pai, você pinta tudo com o mesmo lápis e tudo tal. E geralmente, quando eu estou desenhando, eu durmo. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, outra coisa que me relaxa bastante, muito mesmo, a leitura. Cara, não tem coisa que me relaxa tanto quanto a leitura. Porque assim, por exemplo, a música, em algumas pessoas relaxa, a galera acaba relaxando, dormindo. Eu curto muito a música. Para mim, a música, ela tem um outro efeito, né? Visto que, para quem não sabe, toda semana tem sessões de música, cara. É uma coisa muito... É minha. Então, sábado, termino de trabalhar, eu coloco a gente começa a tocar, mexer com instrumento. Você quer me ver feliz, cara? Ir na loja de instrumento. Tem gente que vai pra Disney, eu não. É verdade. Mas é igual quando eu entro em loja de artes. Tá vendo? Cara, tem gente que vai pra Disney, vai pra... Eu não. Caiu um instrumento lá em casa, eu sinto até a alma. Eu sinto... Dói, de verdade, dói. Então, quando eu vou em loja de instrumento, eu me sinto muito bem. Então, é um lugar eu falo, pô, que legal, aí a gente toca nesse instrumento. Eu não toco, eu toco pouca coisa. Mas então, qual é esse efeito? Como que funciona isso, né? Eu fiquei muito curioso, até perguntei isso na última palestra que a gente esteve junto. Por que acontece assim? Tipo, eu começo a desenhar, de repente, gente, quando vê, todo mundo já... As crianças ficam desenhando assim de olho em mim. Pai, não dorme. Pai, não dorme não. Pai, não dorme. E aí, a gente tem umas folhas lá que a gente imprimiu e eu acabo... Eu capoto. Porque é um processo de relaxamento mesmo, né? É um processo. Primeiro, você é a 1000 por hora. Então, você está sempre assim. Quando você usa o lápis ele é feito de grafite. Grafite é elemento terra. Então, ele te aterra, ele te acalma. E você vai lá, quando vê, bem, já foi. Entendeu? Já dormiu. Tem isso. Pegou essa? Né? Pegou essa, amado. Então, aproveita. Aí tem uma coisa interessante assim, né? Claro, umas dicas aqui, assim, né? Sim. Terapêuticas, Corte. né? A criança muito agitada, a criança tá 1000 por hora, emoção à flor da pele, dá uma massinha para ela ver, dá argila para ela ver. Ela vai começar a mexer, e vai para a cozinha, faz pão, faz pizza. Tudo que você amassa, você usa a mão, a criança vai lá, soca, amassa, ela vai descontando aquela energia ali e vai relaxando. A criança que é muito ranzinza, pé no chão, nada tá bom, dá uma aquarela para ela pintar. O elemento água relaxa. Quando você vai tomar banho, você vai para o mar, você vai para algum lugar, a água relaxa. Dá o elemento água para a criança brincar. Você sabe que, falando um pouco nisso, agora eu trago um pouco nessa dinâmica, né, que eu... falando da questão, porque a gente falou aqui da família, né? Eu acho que essa questão mesmo do você atende família, eu trouxe essa questão do desenho, mas eu entendo que é um conjunto também, né? Porque assim, quando a gente vê a comunhão, a união familiar também, ela facilita muito os processos, inclusive de comunicação, sem dúvida. Facilita muito. Eu costumo sempre falar, os pais que investem na questão familiar, quando fala que é familiar, reunião, comunhão, comunicação, sadia, em família, tendem a ter muito sucesso na questão de direcionamento dos filhos. Eu falo para você, eu não teria o resultado que eu tenho com as minhas crianças se não fosse os pais. E a criança sozinha não tem como ela... Primeiro que assim, a maioria ainda está online, são os pacientes que eu peguei na época da pandemia. Olha. Então eu faço muito atendimento online. Então os pais vão, compram os materiais que eu peço, levam para casa para fazer, acolhem aquilo, sabe? As crianças já entram sozinhas online, elas não precisam dos pais, porque eles já entenderam o processo e os pais são fundamentais na hora de conversar, de se posicionarem frente às crianças, frente a mim, eu com eles, né? Sobre, se não fossem os pais, o trabalho não adiantaria. Show. Eu acho assim, para o pai, para a mãe que está nos assistindo, até para o filho, para a criança, a gente tem que valorizar essa questão familiar. Eu acho assim, você que cuida de alguma criança, ou pai, mãe, direto ou adotado ou não, mas você tem que investir um tempo. Eu acho assim, não é nem o presente em si, mas a presença com qualidade. Às vezes o pessoal fala, não tenho tempo, mas, gente, 5 minutos que você dedica ali, ou os 2 minutos que você senta ali com a criança, já fazem total diferença
no processo vital daquele indivíduo, né? São marcas, né? Na questão afetiva que fica ali, como a gente já falou sobre a música, a arte mesmo, né? O desenho em conjunto, o processo. Eu acho bacana porque quando eu fico desenhando, eles ficam rindo e quando eu analiso esse espaço todo, eu vejo como podemos nos unir através da arte. É isso. Então, eu acho assim, o segredo tá ali. E sabe o que eu faço também? Todos esses desenhos eu coloco em pasta. Eu guardo. Guarda. Esses dias, eu fui abrir, eu comecei a ler. Porque aí você vê as escritas, né? Quando eles tinham 1 ano, 2, 1 ano não, 3, 4 anos. Você vê como ele escrevia, que o negócio começa a mudar. Você vê a evolução. A evolução, você começa a ver. E a gente lembra dos momentos. Olha, pai, olha como você desenhou aqui. Que feio, pai. Olha só. Olha como eu desenhava aqui a casa. Olha como eu desenhava. Então, eu acho assim, esse é um processo de conexão que é muito importante, que vai ter um efeito lá no futuro muito, muito, muito grande. E esse trabalho, por exemplo, muitas vezes a gente consegue, na arte-terapia, mostrar para os pais, através do trabalho dos filhos, como que os filhos estão. Então, por exemplo, você tem uma criança que desenha super bem, e aí você quer mostrar para os pais que a criança não está bem. Você fala, você conhece os traços da criança. Olha esse trabalho aqui. Percebe que tem alguma coisa diferente? Né? E é uma coisa assim, eu sempre digo para os pais, assim, esquece blog de milagre. Que tem que ser assim, tem que ser assado. Porque isso ingessa a pessoa e a pessoa como que é? Parafuso. Blog de milagre. Aquelas coisas que tem um script, tem que fazer isso. Tem que fazer gente, isso, mas aquilo, um recorte entendeu? aí. Isso aí, viu, não produção? É assim. Eu gostei. Não é assim porque, assim, cada família é uma família, cada criança é uma criança. Como eu falei, eu tenho 2 filhos. E não tem bula, né? Não tem bula, não tem. E tipo, outra, nós somos humanos, é extremamente natural. Perder paciência, dar piti, entendeu? Brigar, chega, para. Gente, não existe um controle emocional 100% do seu tempo. Você tem outras coisas em volta. Você tem questões financeiras, você tem questão do seu trabalho, você tem questões pessoais do seu casamento, você tem questões com os outros filhos também. Tudo isso influencia na sua dinâmica emocional do dia. Né? Então, assim, de vez em quando, se você explode, a criança vai levar um susto. Cabe a você, depois que explode, chegar e falar, olha, me desculpa, não era para ter falado assim, mas eu estou super cansada, eu estou super estressada. Não precisa entrar em detalhe do que aconteceu, porque para a criança não interessa. Mas a palavra única que a gente usa hoje é comunicação. Comunicação. É isso. Porque, por exemplo, eu até falo, né, eu falei da escola, mas, por exemplo, onde mais que você pode usar essa questão da comunicação das famílias com a arte-terapia? No direito. Em processos de separação. É verdade, eu lembro algumas coisas que passaram na TV, onde deram para a criança representar o que ela viu, como que aconteceu e tudo e tal. Perdi a palavra agora, perdão. Você pode usar na psicologia forense. Né? A criança desenha, a criança ficou traumatizada com alguma coisa, a arte-terapia vai lá. Né? Você pode usar nas empresas, os profissionais não estão evoluindo, o que está acontecendo ali? Nas empresas, nas escolas, nos hospitais. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. O telefone da Ju Carvalho tá aqui. Pode já chamar ela na sua empresa, onde a galera não tá fluindo. Passou o ano. Chamar, exatamente. O que tá também reunião de família, de fim de ano, Com que certeza. às vezes acontece algumas situações. A gente pode Com ir lá. certeza. Eu vou junto com você para te ajudar, se precisar. Então, pode chamar, gente. Eu acho assim, é muito sério, né? Eu acho que assim, entrar numa dinâmica, fazer alguma dinâmica junto aos profissionais de uma empresa, tentar entender, talvez suscitar neles essa questão mesmo, porque eu entendi, uma coisa que eu comecei a analisar, quando a gente fala da arte em si, ela pode tanto revelar algumas questões que a pessoa tem e também pode trazer a cura. Porque assim, Sem a dúvida. arte tem um poder muito grande na questão da cura, onde a pessoa consegue se encontrar ali. Exatamente. E ter um momento Esse é que é o assim, de ponto. cura. Esse Né? é que Eu é o acho assim, ponto. juntamente, claro, a dinâmica medicamentosa, mas a gente sabe, quando o indivíduo começa a investir nessa linha da arte, do cuidado, você vê o resultado ali aparecendo. Então eu acho assim, as empresas hoje que entendem a importância desse processo, gente, a Ju Carvalho é aqui de Paulinha. Todas as empresas de Paulinha, vocês podem sim contratá-la, LPJ, e ela vai oferecer esse serviço e vocês vão ter um resultado
impressionante no seu processo de trabalho. Porque muitas das vezes o indivíduo que trabalha, ele precisa só relaxar um pouco. E tem uma outra coisa, o indivíduo que trabalha às vezes não quer falar o que está acontecendo, porque ele não quer perder o emprego. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, ele está lá, ele faz o trabalho comigo, independente de ser um desenho, uma costura, uma escultura, não importa. Ele, por si só, ele vai entender aquela questão do incômodo, que ele tem alguma coisa incomodando, né? Ele vai entender como lidar com aquilo, né? E, de repente, ele vai ver, ou ele está fazendo uma tempestade num copo d'água, ou ele está vendo sobre uma outra perspectiva, e, de repente, aquilo muda o desenvolvimento da pessoa dentro do trabalho, né? E ele passa a ser um profissional mais lucrativo para a empresa. Verdade, verdade. Gente, Né? a gente não chama os comerciais ainda, mas é porque vai ter, viu? Vai ter um recorte aqui, a gente vai chamar os comerciais. E outra coisa, já vou falando aqui, é o seguinte, você que está assistindo do outro lado, galera, você está curtindo esse papo, você tem que ajudar a manter esse trabalho. Como? Você que tem a sua empresa, você vai vir para cá, você vai se cadastrar conosco, com a nossa produção, vai ter o contato, o e-mail, e você vai passar aqui no Frequência Alta, ok? O maior e o melhor podcast da atualidade. E aqui, gente, é papo reto com a galera, ó, de altíssima qualidade, ok? Aqui, gente, ó, papo de alto nível, beleza? Ju, eu queria muito conversar com você sobre um outro assunto. Mas eu acho que vai ser próximo, porque a gente não pode esgotar tudo hoje. Não posso. Não pode de jeito nenhum. Então vamos dar uma Isso, pincelada. porque eu acho que é algo que vai ajudar muitas pessoas, principalmente os casais. Porque eu entendo que quando um casal tá bem entrosado, eu acho que assim, minimiza muitos efeitos nos filhos. É briga de casal. Como que isso afeta as crianças. Mas a gente não vai tratar disso hoje, porque eu acho que lá nos seus atendimentos, eu acredito que surjam situações assim, onde a criança vai na escola, não consegue desenvolver devido àquilo que ela vivencia em casa, onde a criança, às vezes, nos desenhos, eu acredito que a agressividade, a impulsividade, né? Porque se diz que a criança imita o adulto que mais gosta. Com certeza. Então, às vezes, acaba manifestando esse comportamento para outras crianças, em outros ambientes, em outros espaços. Mas eu queria muito, sim, deixar esse gostinho para você que está aí do outro lado. Outra coisa, gente, já avisando aqui em primeira mão, esse conteúdo não vai ficar só no YouTube, vai subir pro podcast no Spotify também. Viu, produção? É mais uma, hein? A gente só não pode esquecer de uma coisa, hein? Você está falando esse negócio dos pais, né? Só para fazer uma pincelada antes do próximo. A criança entende tudo que está acontecendo na casa. A criança tem uma parabólica, ela entende assim, não, como eu disse, não racionalmente. Ela entende as emoções da casa. Então, ela fica mais ansiosa, ela fica mais retraída, né? Ela pode ter crises de pânico, ela pode ter crises de irritação, né? Aquela irritabilidade, ela pode começar a quebrar as coisas, ela pode começar a mudar o rendimento escolar. Tem muita coisa que vem aí, né? Eu até brinco, falo assim, gente, o casal que não está dando certo, vai fazer uma aula de dança, que é arte. Boa. Vai fazer uma aula de dança para se entrosar, para confiar um no outro, para se comunicar através do olhar. Né? Eu sempre converso, por que não faz uma aula de dança? Claro, às vezes um não gosta, outro Acho não que gosta. as academias enfim, né? agora de dança vão lotar. Eu sei. A dança... Gente, pode vir aqui, ó. Eu sempre falo que a dança é a melhor terapia de casal. Não deixa de ser uma arte. Né? A dança é a melhor terapia de casal. Na minha percepção, porque você envolve arte, você envolve confiança, você tem que confiar no seu parceiro tem que te guiar, né? E a comunicação é através do olhar. É para ser através do olhar. Claro que às vezes você conversa ali no meio, mas às vezes dá alguma coisa errada, os dois se divertem, aprendem a lidar com o limite do outro, né? Com os erros, né? Que às vezes você erra o passo, isso, aquilo. Então, é um ótimo ensinamento. Sabe uma coisa, você falando nessa questão do olhar, da diversão, e eu trago um pouquinho no assunto que a gente começou esse podcast, o ensino. Eu comecei hoje eu dou aula mais para muitos casais. Eu percebo que no meio do processo de ensino-aprendizagem, você vê que eles se divertem, eles acabam relaxando, você vê até o olhar deles, né? Sim. Você vê que tem uma comunicação ali. Que talvez, claro que vai ser o assunto pro próximo episódio, né? Talvez o que falta... escuta essa aqui. O que falta e você
vocês como casal encontrarem algo que vai conectar vocês. Pode ser a dança. E vou falar uma coisa, e não tem nada que conecte mais um outro do que a arte, que é puramente emoção, a aprendizagem de uma língua, que é comunicação. Boa. Entendeu? Gente, valeu a pena para você esse podcast? Sensacional. Alto nível. Frequência alta. Ju, você gostou? Adorei. A gente podia ficar aqui, né? 4 horas, né? Nossa senhora, o dia inteiro. Ah, meu Deus. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui agora. Eu sou assim mesmo. Deixa eu falar. Seguinte, se liga aqui. Larga o dedo, ok? Pode apertar aí no curtir, compartilhar, porque vem muita coisa bacana. Tem esse episódio, tem mais um episódio que vai começar daqui a pouco. Mais um. 2023, a gente vai te auxiliar a mudar suas perspectivas de vida através desse trabalho. A nossa intenção é essa. Ajudar pessoas através deste trabalho. Trazer conteúdos que vão agregar à sua vida algo diferente. Não só se conectar conosco através dessa câmera, mas a gente sabe, muitas das vezes, o que você precisava era ouvir isso aqui. Vou repetir. Muitas das vezes, o que você precisava era isso aqui. Então, não deixe para amanhã se você pode começar hoje. Comece hoje. A transformação começa neste momento. Se você quiser falar tanto com a gente, comigo, com a Ju Carvalho, os nossos contatos vão ficar por aqui. Nós estamos aqui para poder ajudar. Eu não acredito muito nessa questão de deixar legado. Porque a minha vida é agora. Sim. O legado, você não vai estar mais naquele ambiente ou no espaço. Sim. Então, se eu for ajudar alguém, vai ter que ser agora. O que vier depois, amém, ficou. Mas o agora nosso é esse. Pega esse conteúdo, serviu pra você, manda pro seu tio, pra sua tia, no grupo do WhatsApp, onde você fala de futebol, de churrasco, da galera da rua, né? Sabe? Bota lá de venda, onde você puder, coloque esse link que vai ser muito legal. Ju, queria te ouvir as suas últimas considerações, por favor, antes da gente, né? Só fazendo, antes de fazer a última consideração mesmo, eu queria só colocar uma coisa, que assim, a gente não conhece as pessoas por acaso, né? O jeito que a gente se conheceu foi muito legal, né? Foi. Quer contar? Eu estava num congresso em Florianópolis. E aí todo mundo falando, vai ter a palestra do Sérgio. Eu estava lá assistindo. Falei, daqui a pouco entra esse homem, que foi apelidado de Sérgio Show, entendeu? Ele entra ali. Boa tarde, galera. Aquela coisa assim, né? Todo mundo, né? E fez tal, falou da música terapia. Eu falei, cara, eu preciso falar com esse homem. Foi. Falei, aí ele falou, não, porque eu sou de Campinas. Eu falei, eu preciso falar com essa pessoa, entendeu? E aí terminou, tal, a gente se divertiu horrores, né? Teve a música lá da sua mãe, muito legal. Aí o Sérgio saiu, aí vou eu, né? Eu falei, putz, vou ou não vou, né? 500 pessoas em volta, né? Tinha muita gente, assim, gente. Ai, vou, não vou, né? Tava naquele assim. Aí falei, vou. Né? Aí cheguei e falei, oi, então eu sou de Campinas, prazer, eu sou arte terapeuta. Você é arte terapeuta e pronto. Trocamos contato. Eu falei, é você que eu preciso. Trocamos contato, já mantivemos contato, graças a Deus, assim, presentaço pra mim, porque assim, é muito difícil você encontrar a pessoa das artes, né? Principalmente quando a gente fala de saúde mental. É muito difícil, né? A gente é visto ou como artista ou como músico. A gente, assim, ainda tem essa dificuldade cultural aqui no Brasil, que é uma questão cultural mesmo, né? De entender as ferramentas artísticas como uma ferramenta de recuperação de saúde mental, né, aliada às outras forças também. Então, assim, foi muito legal. A gente se conheceu, foi muito bom. Falando do Senat, a gente vai fazer esse recorte e mandar pro Senat, para eles verem que, através do Senat, a gente se conectou, né? Sim. E eu vou, só complementando o que você falou, porque, desculpa te interromper. Não, quando eu cheguei, eu tô aprendendo a fazer perguntas. Você viu que hoje eu fui mais assim, fazendo algumas perguntas. Eu fiz essa pergunta pro cara que me convidou. Como que você me achou e por que você me chamou? Porque... embora eu seja enfermeiro, psiquiátrico, embora eu trabalhe... Mas assim, só que ele me chamou para ir levar a arte musical dentro do processo de cuidado em saúde mental. É muito difícil.
Ele me respondeu o seguinte: eu precisava de alguém com seu perfil que fizesse o que você faz. Falei, amém, obrigado. Então não estava no caminho errado. As pessoas não se conhecem por acaso. Exatamente. Esse é que é o negócio. E sabe como que ele me achou? Através do Facebook do Projeto Saúde, Música e Alegria. Um Facebook que eu não entro. Quase não entro. E ele me mandou uma mensagem lá. Aí um dia eu falei, quem é? Quando eu respondo, eu coloco meu WhatsApp, ele me chama no WhatsApp. Cara, eu quero te convidar para você fazer parte. Ele já tinha visto todo o meu currículo na internet. Olha só, tá vendo? É isso, as pessoas não caem na nossa vida por acaso. Muito bom, eu também muito feliz de te conhecer. Gente, foi muito louco. Quando ela falou, eu sou artista, eu falei, é você. Eu falei, eu precisava de alguém que nem você, porque eu tenho um projeto dentro de mim, que vai sair esse projeto, é abrir uma brinquedoteca musical. Porque eu quero, sim, os pais com seus filhos brincando ali, usando as mãos junto à dinâmica musical. É algo diferente, é uma ideia minha, tá bom, gente? Não roube a tá bom? É minha. Então, por quê? Eu entendo que a gente tem muitas brinquedotecas. Sim. Com bola, com isso, mas eu acho que brinquedoteca musical não tem. E aí, quando essa ideia surgiu na minha mente, eu pensei nela diretamente, automaticamente, falei, a Ju vai fazer parte disso. Por quê? A gente não vai fazer só uma dinâmica musical, mas vai ser uma dinâmica com direcionamento de alguém que entenda de dinâmica. Então a ideia é essa, porque muitas das vezes o que a família precisa para se conectar é de um espaço, de um ambiente de acolhimento com alguém que possa direcionar. E não só isso permanecer ali naquele ambiente. Eles vão se conectar e levar isso para casa. Porque o resultado mesmo é em casa. No consultório tudo é lindo, maravilhoso muitas das vezes, mas quando chega em casa, onde a gente tem que recomeçar, eu acho que esse o grande trabalho é ali. Ju, pode, por favor, finalizar, porque eu tô E vamos fazer instrumentos musicais com materiais recicláveis. Boa. Para as crianças também aprenderem a tirar som. Tá aqui, ó, nesse livro aqui. Tá tudo, ó. Tá aqui, ó. Aí, tá vendo? Beleza? É isso aí, tá aqui. É isso aí. Então, se você ainda não conhece o meu trabalho, eu sou o professor Sérgio Tissuaca. Gente, me pergunta o que você faz. Me pergunta o que eu não faço. Exatamente. O que você não faz? Vamos lá. Quer saber o que eu não faço? Pergunta pra minha esposa. É melhor. Porque assim, quer saber o que o homem não faz? Pergunta pra esposa. Não faz isso, não faz aquilo. Oi? Entrega tudo. Entrega tudo. Cara, vamos marcar um dia só pra entrevistar as esposas, cara? Acho que vai ser legal. Nossa senhora, tenho certeza disso. Acho que eu vou ficar do outro lado. Da rua. Da rua. Ju, por favor, suas últimas considerações. Olha, eu queria, agradecer o convite. Eu acho que é sempre muito pertinente a gente falar sobre os processos que trabalham saúde mental, seja ele qual for. Né? Claro que assim, a gente precisa tomar muito cuidado, isso é uma coisa que eu gostaria de falar, que assim, não é qualquer pessoa que pode ser arte-terapeuta. Boa. Tá? Para você ser arte-terapeuta, você tem que ter uma formação em arte-terapia, de preferência ter uma formação paralela dentro da saúde mental. Tem um registro, existe uma associação brasileira de arte-terapeuta, existe associação estadual. Tá? Então, você ter um registro profissional, porque não é brincadeira, não é simplesmente chegar, desenha aí. Tá? A gente não analisa o desenho de pronto imediato, o pessoal fica morrendo de medo, não é assim. Tá? Existe sempre uma conversa. Por exemplo, atendimento online, a criança fica com o trabalho lá. Às vezes ela fotografa, manda para mim, às vezes não. Né? O atendimento presencial, às vezes a criança quer levar o trabalho para casa. Eu falo de criança porque é o veículo mais... atingido, né? O adulto segue o mesmo processo, não muda. Então, é muito bom a gente ter esse espaço, né? Eu acho que com saúde mental não se brinca, a gente veio aí de 2 anos de isolamento, que afetou todo mundo sobre todas as esferas, financeira, emocional, pessoal, tudo que vocês possam imaginar. Os lares, né? Alguns foram desfeitos através do luto, né? Então, assim, é importante que a pessoa passe por um processo terapêutico que ela se sinta confortável, que ela se sinta bem. Nem sempre ela quer falar. Então, eu digo que a arte-terapia é uma terapia silenciosa. Olha. Nem sempre ela precisa falar. Isso serve para qualquer pessoa. E ela atinge da criança até 199 anos, não importa. Né? Se você vai nos hospitais, você tem arte-terapia... Né? Se ela começou dentro de um hospital psiquiátrico através da doutora Nise da Silveira, que trabalhou com meu avô, por sinal, né? Meu avô trabalhava no mesmo hospital que ela, você tem aí
uma terapia que começou na década de 50 do século passado. Então, olha quantos anos tem o processo. E olha como pouca gente conhece. Né? Então, assim, é uma questão de perder um pouco o preconceito, mas não esquecer que qualquer terapia complementar, se houver um transtorno, se houver uma questão emocional muito elevada, tem que ser acompanhada por outros profissionais. Quer começar com a arte-terapia? Começa. Mas se o profissional da arte-terapia chega e falar, olha, talvez precise de um psicólogo, talvez precise de um psiquiatra, vá. Não tenha receio. Porque se você não resolve a saúde mental o quanto antes, aquilo acumula. Lá na frente, é um transtorno pior ainda. Olha, gente, muito obrigado. Imagina, gratidão. Obrigada a você. Vamos fazer a foto? Ô, irmão, eu sei que você tem um iTudo aí. Faz uma foto bem legal, assim. O Júlio também tem. Não, é o iTudo 15, né? 16 já saiu. Vamos lá. É o 20. Faz uma foto bem legal aqui. Só aquela foto, se a gente vai colocar assim um podcast, pode, né? Da hora, da frequência alta. Ó. Show. Ju, tô muito feliz, de Obrigada, verdade, viu? por esse primeiro papo, né? Nós vamos falar ainda dos adolescentes e dos pais separados. Tem muito mais muita coisa. Adolescentes, tem muito mais, porque eu quero também no próximo, antes do mês de maio, conversar com você sobre a arte e a música. Tá. Porque é um projeto que a gente já tem em conjunto, que a gente vai apresentar em algum lugar aí, né? E eu quero muito voltar contigo. E só um adendo, é importante a gente falar também sobre os idosos no Idosos. processo de Verdade. arte-terapia. Você viu, Não ô, podemos produção? esquecer, São hein? 3 já, é 4? Vai A gente vai fazer uma carteirinha de sócio aqui, então. Mas não podemos esquecer dos avós. Dos avós, idosos, verdade. Tá? Porque muitos estão cuidando das crianças em casa e Verdade. muitos precisam desse processo. Porque Show. eles não vão chegar para você e falar. Verdade. Eles vão fazer. Verdade. Gente, seguinte, curta, compartilhe e venha também fazer parte, divulgar seu projeto aqui. Aproveite agora que esse trabalho já está crescendo. Quando tiver 10 milhões de seguidores lá, vai ser difícil para você entrar na fila. Então aproveita agora que a gente está abrindo um espaço, sim, vai ter o nosso contato aqui do lado. Fale comigo, fale com o Thiago, fale com todos os nossos convidados. Nós estamos aqui para somar, agregar algo de valor à sua vida. Esse é o nosso projeto. Frequência alta, papo de alto nível. Muito obrigado, viu? Gratidão, Obrigada, de verdade. Aqui a gente finaliza sempre com palmas. Isso aí. Aqui é um podcast totalmente diferente. Obrigado.